Olá, o Senhor Deus te abençoe hoje poderosamente, de uma forma que você se alegre, que as coisas que você deseja se realizem, de um modo que você agradeça a Deus. Me lembro da parábola, né, ou do fato, na verdade, do fato acontecido quando Jesus cura 10 leprosos. Ele cura 10 leprosos, eles se apresentam no templo, vão oferecer a oferta deles pela cura. Apenas um daqueles 10 voltou para agradecer. Que a bênção que eu creio que o Deus Todo-Poderoso vai derramar sobre a sua vida, faça algo dentro do seu coração de gratidão. Gere gratidão dentro de você. Ou seja, quando você for abençoado, não se esqueça do abençoador. Infelizmente, muitas pessoas se esquecem do abençoador, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Vire o seu celular na horizontal, vamos ler a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, ok? Meu nome é Alexandre Mendes, você está no canal Amigo Policial, essa é a playlist Policiais aos Pés da Cruz. Alexandre, eu não sou policial, por isso você não deve ler a Bíblia? É apenas o nome da playlist. A playlist se chama Policiais aos Pés da Cruz, mas poderia ser Pessoas aos Pés da Cruz, ok? Então vamos fazer uma oração para que o Deus Todo-Poderoso, em nome do Filho Jesus Cristo, fale conosco. Pai, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Abençoa as nossas vidas, fala conosco. Obrigado, Pai amado, porque tudo que somos, tudo que temos, vem de ti. Vem de ti, Pai. Nós te agradecemos. Por favor, Pai, nós te suplicamos, fala conosco, manifesta o teu poder sobre nós, melhora a nossa vida como seres humanos nessa terra, que possamos glorificar o teu nome em todo o tempo, Pai, e não apenas, ó Deus Todo-Poderoso, em determinados momentos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. Mais uma vez, uma imensa multidão ajuntou-se na praia ao redor de Jesus. Quando ele estava ensinando, e ele teve de entrar num barco perto da praia e assentar-se nele, enquanto o povo ficava na beira da praia. Versículo 2. Seu método costumeiro de ensinar o povo era por meio de parábolas. Uma delas dizia o seguinte: ouçam, abre aspas, ouçam. Um lavrador saiu para semear, versículo 4. Enquanto espalhava a semente, uma parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo raso, com pedras por baixo. A semente cresceu muito depressa, porque a terra não era profunda. Mas logo murchou, debaixo do sol quente, e morreu, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de modo que elas não produziram fruto. Versículo 8. Mas algumas sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E Jesus concluiu dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Ok. Querido, fazer só uma pausa aqui. O próprio Jesus vai explicar a parábola. Mas olha, algo me chamou bastante atenção aqui quando ele diz o seguinte: um crescimento rápido, no versículo 5. Outra parte caiu em solo raso com pedras por baixo. A semente cresceu muito depressa, porque a terra não era profunda. Querido, quantas vezes na caminhada cristã você vê pessoas que despontam e assumem lugares e crescem de uma forma até assustadora. E, infelizmente, quando você olha depois, aquelas pessoas passam por situações, não que nós vamos nos alegrar com isso, não é o caso, jamais. Mas nós observamos que há pessoas que, depois de um determinado tempo, elas
quase que morrem, né? Quase que morrem. Olha o versículo diz, ó, a semente cresceu muito depressa porque a terra não era profunda, mas logo murchou, no versículo 6, debaixo do sol quente, morreu, porque não tinha raiz. Querido, olha a importância de ter uma raiz. Oh Deus, amados, nós precisamos ter uma raiz. O que é uma raiz? É o que sustenta e também alimenta. Então a minha fé tem que estar firmada no Senhor, com uma raiz forte, sólida, que me alimenta, mas também me sustenta. É isso. O Senhor vai explicar a parábola, mas de antemão o Espírito de Deus já nos revela o seguinte: nós temos que ter cuidado com o crescimento. O crescimento pode ser um termômetro de que algo não está bom. Então nós temos que crescer na hora correta, da forma correta. O crescimento demora. Eu fiz um vídeo que foi um pergolado para o nosso pé de maracujá. Fiz a partir de pau de escora e pallet. Tá? O vídeo tá aí no canal. Tá assim, custo zero. Se você jogar pergolado amigo policial, você vai achar esse vídeo. E até agora, o maracujá não subiu em cima do pergolado. Ele não chegou ao ponto mais alto do pergolado. E essa semana passada eu estava pegando o pé de maracujá e estava recolocando ele, né? Eu fiz algumas amarras para ele subir. E aí quando eu puxei, quebrou um pouco o talo, né? E eu falei, oh meu Deus, misericórdia. Aí fui lá, amarrei direitinho e tal, para ver se aquele puxão que eu dei para ele subir, para esticar o pé de maracujá, para ele subir, aquele puxão que eu dei que quebrou o talo, não prejudicar o restante da planta, a parte de cima da planta, mais superior dela. Então, querido, o crescimento demora, a gente tem que esperar. Eu fiz a estrutura para que o maracujá suba, mas eu tenho que esperar, não dá para acelerar as coisas. Então é isso também na fé cristã, nós não podemos acelerar. Porque quando nós aceleramos as coisas, por isso que Deus é Senhor do tempo. Em Hebreus 13:8 a Bíblia diz, Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é Senhor do tempo. Então quando o Senhor diz que tem que ter um crescimento no tempo certo, Ele sabe o que é melhor para nós. A mesma coisa é na nossa vida, na carreira profissional, na carreira matrimonial, em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque o crescimento tem que ser no tempo certo. Porque é um crescimento muito vertiginoso, meteórico, né? Por isso a expressão crescimento meteórico, né? Quer dizer, rápido, como um foguete, como um meteoro. Isso pode atrapalhar, porque traz consequências. Crescer rápido demais, cedo demais, fora do tempo, traz consequências. Depois disso, versículo 10. Quando ele estava sozinho com os 12 e com os outros discípulos, eles lhe perguntaram a respeito das parábolas. Ele respondeu, abre aspas, a vocês é permitido saber o mistério de Deus, do reino A vocês é permitido saber o mistério a respeito do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é ensinado por meio de parábolas, conforme está escrito. Vocês vão ouvir as minhas palavras muitas vezes, mas não vão entendê-las. Vocês vão ver, mas não entenderão, para que não se voltem para mim e sejam curados, fecha aspas. Versículo 13. Então Jesus perguntou, abre aspas, vocês não entendem esta parábola? Que farão com todas as outras que eu ainda contarei? O lavrador, sobre o qual falei, semeia a palavra de Deus aos outros. O caminho duro, onde parte da semente caiu, representa o coração duro de alguns daqueles que ouvem a mensagem de Deus. Satanás vem imediatamente e retira a palavra que foi semeada no coração deles. Versículo 16. O terreno pedregoso representa o coração daqueles que ouvem a mensagem com alegria. Versículo 17. Mas, visto que as raízes não são muito profundas,
essas pessoas permanecem por pouco tempo. Quando surgem os sofrimentos, as perseguições por causa da palavra, logo abandonam a fé. Ainda outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem as boas novas e as recebem. Versículo 19. Porém, quando chegam as perseguições deste mundo, a ilusão da riqueza e a sedução das coisas boas, estas coisas sufocam a mensagem de Deus no coração delas, de modo que não produzem fruto. Mas a terra boa representa o coração daqueles que verdadeiramente ouvem e aceitam a mensagem divina e dão uma colheita a 30, 60 e até mesmo 100 vezes por um. Então, querido, olha, você vê aqui o Senhor explicando a parábola e falando de coração, de vida humana, de falar e ouvir, de falar a palavra e de ouvir a palavra, de pessoas que recebem, de pessoas que não recebem, de pessoas que se humilham e de pessoas que não querem se humilhar na presença de Deus. E é poderosa essa palavra, porque em tudo na nossa vida nós vivemos um ciclo. Ninguém nasce sabendo tudo, as pessoas aprendem com outros que antes dela aprenderam com outros, que antes dele aprenderam com outros. E isso é assim a vida inteira. Sempre houveram pessoas aprendendo e ensinando, é um ciclo. Versículo 21. Então Jesus lhes perguntou, abre aspas, por acaso alguém acende uma lamparina e a põe debaixo de um cesto ou de uma cama? Não se poderia ver nem utilizar a luz. Uma lamparina é colocada em um pedestal para brilhar e ser útil. Pois tudo que está escondido será revelado, e tudo quanto agora está oculto, algum dia virá à luz. Versículo 23. Se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam. Versículo 24. Abre aspas, mas tenham cuidado para pôr em prática o que ouvem. Vocês serão julgados com a mesma medida que julgarem os outros, e acrescentarão ainda mais. Versículo 25. Aquele que tem, receberá mais, mas aquele que não tem, dele será tirado o pouco que tiver. Olha que palavra, né? Muito interessante, né? Se tem ouvido, ouça. Então, precisamos pedir, Senhor, abre os meus ouvidos, né? Como aquela música. Abra os olhos do meu coração, né? Lembra dessa música? Abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Versículo 26. Jesus prosseguiu dizendo, o reino de Deus se parece com um lavrador que lançou a semente na terra. Enquanto os dias e as noites se passavam, as sementes germinaram e cresceram, sem ele saber como isso acontecia. Pois a própria terra produz o fruto, primeiro o talo, depois as espigas de trigo, e finalmente os grãos se enchem de espigas. Quando as espigas ficam maduras, o lavrador começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita, né? Então o Senhor está falando aqui, é interessante como Deus usa as coisas da terra, as coisas da vida. O Senhor Jesus não falou novidade, entre aspas, tá? Novidade eu digo, ele falava por meio de situações cotidianas, costumeiras, rotineiras para aquelas pessoas. Colher espigas, plantação, colheita, olhar para a questão dos relacionamentos. O Senhor falava por meio de coisas simples e passava mensagens poderosas. A parábola do grão de mostarda. Jesus perguntou, abre aspas, com que posso comparar o reino de Deus? Que parábola usarei para descrevê-lo? É como uma semente de mostarda. Embora esta seja uma das menores sementes que se plantam na terra, ainda assim cresce até tornar-se uma das maiores plantas com ramos grandes, onde as aves podem fazer seus ninhos e abrigar-se. Então o reino de Deus parece pequeno, querido. Parece. Por isso que a Bíblia fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas quem dá ouvidos acha o quê? Repouso. Acha um lugar de
de cuidado, de proteção, um lugar que pode ser refúgio para as nossas vidas. O ensino da parábola, o ensino parabólico de Jesus. Ele usava muitas parábolas semelhantes para ensinar o povo conforme eles estavam em condições de entender. Aliás, a multidão ele só ensinava por meio de parábolas. Mas depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava-lhes o que queria dizer. Versículo 35. Quando caiu a tarde, Jesus disse aos seus discípulos, abre aspas, vamos atravessar para o outro lado do mar. Então eles foram deixando a multidão, embora outros barcos fossem atrás deles. Logo levantou-se uma terrível tempestade, ondas enormes começaram a arrebentar sobre o barco, de forma que ele estava ficando cheio de água, prestes a afundar. Versículo 38. Jesus estava dormindo na polpa do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram bradando, abre aspas, mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa, fecha aspas. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, abre aspas, cala-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo, glória a Deus. Oh Deus, glória a Deus, né? Ah, meu Deus do céu. E perguntou-lhes, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles ficaram cheios de espanto e diziam uns para os outros, abre aspas, quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Oh Deus, quem é este? Quem é este que até o vento e as ondas lhe obedecem? Oh Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, que nunca perdeu uma batalha, que não chega atrasado, que é Senhor do tempo, que é forte e poderoso, que não se prende e não está limitado, nem mesmo pelo suposto tal nome, porque ele se revela como um Deus pessoal. Oh, Pai, obrigado. Obrigado pela tua vitória. Oh, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus, aumenta a nossa fé, Pai querido. Aumenta a nossa fé. O Senhor acorda daquele barco, estava dormindo. Olha só, cara, olha o cúmulo da tranquilidade. No meio de uma tempestade, conseguir dormir. Talvez esteja acontecendo alguma tempestade na sua vida e você esteja olhando para as ondas, olhando para as acusações, olhando para as tristezas, olhando para o diagnóstico médico, olhando para tudo, menos olhando para o teu Salvador. Firme os teus olhos, mantenha firme os teus olhos no Criador. Ele é o Senhor, nada acontece se não for pela vontade e permissão dele. O Senhor Deus te abençoe, seja qual for a situação que você esteja passando, a graça e a misericórdia do Eterno te cubram, te abracem, te proteja. E o Senhor Todo-Poderoso seja o último a dar a palavra na sua vida. Não é o homem, não são as máquinas, não são as circunstâncias, nem o mundo. O Senhor, dele é a última palavra sobre a sua vida. Creia, apenas creia, creia. Creia, 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 contrário a tudo, creia. Creia, numa fé teimosa no Senhor, creia. E Ele vai te recompensar. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa meu irmão, minha irmã, nessa situação que estiver vivendo, seja problema, seja desespero, seja ameaça de morte, seja ameaças de despejo, seja qual for a ameaça, seja qual for o problema, seja qual for o diagnóstico, seja qual for a situação humana que aflige o teu filho, a tua filha, eu te peço, abençoa, livra, cobre a tua filha, o teu filho com a tua graça, com a tua misericórdia. E revela-te, ó Pai. Levanta-te, ó Deus, e manda-se acalmar, ó Pai. Pela tua palavra, manda-se acalmar o mar e o vento, Pai. E que o Senhor, ó Pai, ajude o teu filho, a tua filha a atravessar essa tempestade e chegar do outro lado, Pai, cantando o hino da vitória. É o que nós pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do teu Filho, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, em teu nome, ó Pai. E seja qual for o teu nome, Deus Todo-Poderoso,
A ti clamamos, Pai, porque tu és fiel. Nós cremos em Isaías 57:15. O Senhor habita num alto e santo lugar, mas habita com o contrito. E nós te louvamos por isso. Exaltamos o teu nome. Cremos em nome de Jesus, Pai. Amém. O Senhor Deus te abençoe, querida. Aqui é Alexandre Mendes, lendo a palavra do Senhor Deus com você. Até mais.